Companheiros renegados. Quando amanheceu, os olhos de Jurni se abriram como se ele nunca tivesse dormido. Ele saiu de sua tenda, e pulou com vigor. Iorna estava de plantão, e foi a primeira a cumprimentá-lo. Ela por sua vez não estava ociosa, preparou uma refeição para começar o dia, ensopado, mas comida era comida. Um por um, os outros se levantaram, e deixaram suas tendas, mas Iorna não deu mais atenção. Ela simplesmente colocou a comida em tigelas, e as colocou onde as pessoas se sentariam, então pegou uma para ela. Obrigado por começar a comida para nós, Iorna, você não precisava fazer isso. Jurni disse. Não tem problema. Ela disse em seu tom sério e monótono. Eu já estava acordada, então por que não? Jurni tomou seu lugar ao lado dela com um sorriso faminto, lambeu os lábios vorazmente, e abocanhou uma colherada. Os outros também tomaram seus lugares, e também começaram a comer, e com exceção de Paderas, todos vomitaram. Pelos deuses, o que você fez com esse ensopado? Rika perguntou horrorizada enquanto continuava cuspindo. O que? Iorna perguntou. Acabei de adicionar um pouco de leite, pimenta em pó, e um pouco de suco de pastinaca e galia. Ela examinou sua lista de ingredientes, marcando-os nos dedos. Está tudo bem, confie em mim. Ela disse, e pegou uma colher, apenas para cuspir sua própria comida imediatamente. Enquanto isso, Paderas continuou comendo enquanto o resto do grupo olhava para ele como se ele tivesse se transformado em um zumbi. Deuses que se danem, isso é bom. Paderas disse com entusiasmo. Eu suspeito que temos um morto-vivo entre nós, pessoal. E Aril disse secamente. Nenhuma coisa viva poderia comer essa comida e sobreviver. O que? Paderas disse, terminando sua tigela. Com o floreio de sua colher. É bom. O resto deles olhou para suas tigelas duvidosamente, depois de volta para ele, depois de volta para suas tigelas, depois de volta para ele, depois uns para os outros, e então, como se estivessem de acordo, todos estenderam suas tigelas o mais longe possível de seus corpos, em sua direção, e disseram em voz alta: Você pode ficar com a minha, não estou com fome. Paderas comeu muito bem naquela manhã, pelo menos pelo que sabia, enquanto levantavam o acampamento, e se preparavam para partir novamente. Muitas eram as piadas sobre ter que carregá-lo quando adoecer, ou fazer apostas sobre quando morreria, e decidir que o mais próximo da hora de sua morte poderia pular os detalhes do enterro. Ele contemplou tudo isso enquanto caminhavam ao longo de sua rota. Enquanto caminhavam, Rika fez algo muito inesperado. Ela começou a cantar. Oh, como vai você, jovem soldado ali? Você se importa se eu ficar ao lado de seu túmulo? Passei o dia todo sob o sol quente de verão. Foi um longo dia, e estou quase esgotada. Bem, vejo por sua lápide que você tinha apenas 19 anos quando se juntou aos Bravos Caídos em 1916. Bem, espero que tenha morrido rápido, e espero que tenha morrido limpo, ou o pobre jovem ali foi lento e obsceno. Ela cantou a balada lenta com habilidade que Jurni achava que não poderia ser igualada, sua voz cadenciada transmitindo a cena trágica, e gentil tão bem que era como se estivesse bem na frente dele. Então Orfeu mostrou que poderia ser igualada, ou melhor, complementada. Eles bateram a bateria lentamente, eles soaram as flautas baixinho. Os aplausos soaram sobre você enquanto eles baixavam você. O profundo barítono de Orfeu combinou perfeitamente com a voz de Rika, e o mundo inteiro desapareceu enquanto a balada criava um novo mundo atrás de seus olhos, e eles sentiam a perda de um homem que nunca conheceram, que pode nunca ter vivido exceto naquela música. Foi comovente o suficiente para que Jurni tivesse que enxugar os olhos quando as últimas notas desapareceram. Essa é minha irmã. E Aril disse com orgulho. Ela poderia cantar os mortos de volta à sua sepultura se eles tivessem corações para serem tocados. Paderas olhou com inveja para Orfeu enquanto ele e Rika terminavam a música. Vocês dois são muito bons. Ele disse. E você é muito observador. Orfeu disse com um sorriso um tanto satisfeito que poderia ter sido um insulto para qualquer outra pessoa, como era de boa índole o suficiente para que Paderas risse da resposta em comum. O dia deles passou tranquilo como o primeiro, até que eles montaram acampamento. Mais uma vez eles se encontraram em volta da fogueira, e Jurni optou por conhecer um pouco melhor sua equipe. Então, o que a trouxe a bordo, Iorna? Jurni perguntou enquanto colocava o resto da madeira por perto, e se sentava.
Ela se apoiou nas mãos, e esticou o pescoço para cima, seu rosto geralmente sério se tornou quase caprichoso. Realmente não sei. Percebo que sou estranho, mas parecia que este era o lugar onde eu deveria estar. Um mundo para os humanos é o único lugar onde os humanos podem realmente estar seguros, eu acho, e você não pode entender isso sem trabalhar, e meu pai bem, ele sempre dizia se você quer alguma coisa, trabalhe para isso. Então aqui estou eu. Ouvi as histórias sobre o que aconteceu no norte, acho que todos nós ouvimos, mas do jeito que eu vejo, aquele rei morto-vivo não pode governar bem os humanos para sempre, ele vai se virar contra nós. A única maneira dos humanos estarem realmente seguros é se governarmos a nós mesmos. Eu gostaria que não tivesse que ser assim. Mas não acho que seus seguidores vão parar de pressionar em todos os lugares, a menos que os derrubemos. Então aqui estou. Não é a resposta que você esperava, mas acho que é por isso que pareço tão séria o tempo todo. Para mim isso é apenas um trabalho que tenho que fazer para conseguir o que quero, e é um trabalho sujo e desagradável. Existem coisas piores, eu suponho. Catola disse enquanto cortava batatas em uma panela. Sim, quero dizer, tudo o que alguém pode pedir é estar do lado certo das coisas, e você tem muito a seu favor. Paderas disse com um sorriso que mostrava seus dentes faltando. Journey encolheu os ombros. Eu suponho que é uma maneira de ver isso, e quanto a você, Paderas? O sujeito de aparência francamente feia deu um sorriso desdentado ao entregar uma tigela de carne cortada para Catola, que prontamente a colocou na panela. Para mim é fácil, sem grande vingança, sem desejo de um mundo melhor para os humanos, sou apenas um maníaco por batalhas, cresci lutando, o primeiro homem que nocautei foi meu pai, o cara que me deu esse sorriso vencedor. Ele apontou para seus dentes perdidos em um sorriso. Ele também foi o primeiro homem que eu matei. Ele era nojento, sabia que eu gostava de uma garota, então ele a seduziu, e riu disso para mim. Você pensaria que ele aprendeu a não me empurrar depois que eu o nocautei, mas não, depois afinal, eu finalmente estava maior, e mais forte do que ele, e não precisava mais aturar sua merda, então eu lutei com ele no chão, e o cortei. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Tive que ir embora depois disso, e vaguei com alguns mercenários. Como diabos você sobreviveu? Rica disse com admiração. Paderas deu a ela seu sorriso vencedor, e disse: Sou um sujeito encantador quando quero ser, e usei minhas facas para abrir caminho através de alguns demi-humanos. Minha unidade tinha alguns bons batedores, e evitamos brigas que não conseguíamos vencer. Embosquei pequenos números para diminuir seus números. Do jeito que eu vejo, tudo para o que eu sirvo mais é lutar porque é tudo o que eu já fiz. Então a única pergunta é: quem vai me dar uma chance de lutar? E quem vai me deixar descansar quando acabar? Não posso confiar em demi-humanos ou mortos-vivos nas minhas costas, e remédios, e seus semelhantes vão me deixar lutar também, então, aqui estou eu. Ele disse, e sacou suas facas, e começou a fazer malabarismos. Eles assistiram impressionados. Isso realmente não me prepara para a vida agrícola, você sabe. Ele disse com uma risada sombria, e autodepreciativa. Não, não, acho que não. E Orna disse: Sim, eu definitivamente entendo o ponto. E Ariel disse, fazendo com que todos revirassem os olhos com seu trocadilho. O próprio Yaril parecia se divertir mais com a reação deles ao trocadilho do que com o próprio trocadilho, e isso arrancou uma risada dele que Journey interrompeu. Então, e vocês dois? Journey disse a Rica e Yaril. Vocês são irmãos, não são? Eles assentiram. Sim, ele é meu irmão mais velho idiota. Rica disse revirando os olhos. E ela é minha irmãzinha desesperada. E Ariel disse em uma voz exagerada, e revirando os olhos na direção oposta enquanto Kotala começava a mexer a panela, e colocar temperos para dar sabor. Bem, nós costumávamos viver na fronteira com o Reino do Norte, então alguns adoradores de mortos-vivos compraram terras. Eles começaram a usar o trabalho dos mortos-vivos. Eles não adoravam os deuses com o resto de nós, eles usaram o tempo normalmente gasto cultivando, aprendendo a lutar. Eles não tinham um padre regular nem nada, mas vinham de vez em quando. E depois de uma de suas visitas, uma pessoa desapareceu, uma criança, de não mais de 7 anos. Os olhos de Yaril pareciam assombrados. Fui eu quem encontrou seu corpo, eu o trouxe para a casa de seus pais. Os gemidos que eles soltaram ainda me mantêm acordado à noite. Nosso padre nos disse que foi levado pelos adoradores mortos-vivos para sacrifício.
foi por isso que o padre deles veio para a aldeia. Ele é nosso padre, responsável por nos dar a verdade dos deuses, ele nunca mentiria para nós, e nós expulsamos os servos dos mortos-vivos, esmagamos seus esqueletos, e queimamos suas casas no meio da noite. Eles escaparam infelizmente, alguém deve tê-los avisado, pois não encontramos seus corpos em suas casas, e não vimos ninguém tentar sair. Mas depois que eles se foram, o padre nos contou sobre as pessoas se reunindo para revidar, para expulsar esses humanos heteromórficos, e sabíamos o que tínhamos que fazer. Rica estendeu a mão, e pegou sua mão. E para onde meu irmão vai, então eu vou. Então fomos para o sul, voltaremos para o norte em breve, e faremos tudo como era. Qualquer religião que sacrifique crianças, se tiver que lutar ou mesmo morrer para derrubá-la, nós o faremos. Ela disse firme e resolutamente. Mesmo que eu tenha que aturar meu irmão impossível ao longo do caminho. Ela deu um sorriso malicioso para Yaril, e ele revirou os olhos, e deu um longo e exagerado suspiro de sofrimento. Vocês todos veem o que eu tenho que aguentar. Ele disse com um sorriso no rosto, a tensão passou como se nunca tivesse existido, e Rica começou outra música, sua voz suave e cadenciada iluminou a floresta, e ela foi acompanhada novamente pela voz profunda de barítono de Orfeu. O menino menestrel para a guerra se foi, nas fileiras da morte você o encontrará, a espada de seu pai ele a cingiu, sua harpa selvagem pendurada atrás dele. Terra da canção gritou o bardo guerreiro. Veja, todo o mundo te trai, uma espada pelo menos teus direitos guardarão, uma harpa fiel te louvará. Momento após momento atemporal, o acampamento ficou em silêncio, exceto pelo brilho lírico dos lábios dos camponeses, e Orna ficou encantada com a panela enquanto a mexia sem pensar, acrescentando temperos à panela enquanto se perdia na música como o resto deles. O menestrel caiu, mas o aço do inimigo não pôde trazer, sua soberba, a harpa que ele amava nunca mais voltou a falar, pois ele rasgou seus acordes separadamente, e disse que nenhuma corrente deve te manchar, a alma do amor e da bravura. Essas canções foram feitas para os puros e livres, nunca soarão na escravidão. Quando a dupla terminou o dueto, seus companheiros bateram palmas com entusiasmo, e Orna começou a colocar comida em tigelas, que ela então distribuiu para o resto deles. Quando perceberam que era Iorna distribuindo, olharam desconfiados para suas tigelas. Isso é, seguro? Catola perguntou. Jurni encolheu os ombros. Bem, se você tiver sorte, você só vive uma vez, então eu digo para tentar. Iorna deu a ambos olhares sujos, mas como eles mergulharam colheres em suas tigelas, e então mergulharam o ensopado de boa aparência em suas bocas, e exceto por paderas, todos cuspiram prontamente. Picante! Tão picante! Yaril gritou, e pegou água, que prontamente começou a beber. Rica só conseguia respirar como se estivesse tentando cuspir fogo, e Orna disse. Não entendo, só acrescentei um pouco de tempero durante sua música. A música inteira? Jurni perguntou enquanto batia em sua língua como se para raspar o calor. E Orna corou. Ah, acho que me envolvi com a música. Paderas, por sua vez, parecia não se importar nem um pouco. Tem um gosto ótimo para mim. Ele disse com um sorriso, e se viu sendo presenteado com mais 6 tigelas enquanto os outros pegavam suas rações. Eu juro que você vai me matar cozinhando assim. Orfeu disse enquanto balançava a água em sua boca, e a cuspia. Bem, isso seria um assunto muito sério. Yaril disse com um sorriso presunçoso que havia feito outro trocadilho, novamente para um conjunto muito alto de palmas das mãos em resposta. Eu estive pensando em como conseguir o que estamos procurando. Jurni disse pacientemente enquanto as coisas se acalmavam. Não podemos simplesmente invadir, não podemos correr o risco de invadir o local, não temos gente suficiente para isso. Mas o que podemos fazer é oferecer uma distração. Acho que todos sabemos que a vida na aldeia pode ficar muito difícil e enfadonha. Então eu digo para brincarmos com isso, criamos uma distração que mantém as pessoas ocupadas, e então alguns de nós entramos sorrateiramente, e pegamos o que precisamos, e saímos. Que tipo de distração? Iorna perguntou curiosa. Entretenimento. Jurni disse. Temos nosso fabuloso dueto aqui se apresentando como músicos itinerantes, e eles fazem uma apresentação no início da noite, e enquanto mantém os olhos de todos neles, o resto de nós invade o templo, encontra o que precisamos, e dá-o fora. Problema. Kotala disse categoricamente.
Eles saberão que está faltando, e definitivamente se adaptarão mudando os horários. Eles podem até descobrir que fizemos isso, embora, dependendo da frequência com que passam por isso, talvez não. Journey abaixou a cabeça pensativo. Bem, e se nós pegarmos enquanto deixamos para trás? Ele perguntou. O que? Sua equipe perguntou em uníssono. Fazemos uma cópia no local. Ele respondeu. Nós encontramos, copiamos, e colocamos de volta. Tudo o que você precisa fazer é cantar por 10 a 15 minutos, tempo suficiente para escrevermos nós mesmos, e sairmos depois de encontrá-lo. Eu não sei ler, algum de vocês sabe? Paderas perguntou em dúvida. Eu aprendi um pouco. Kotala disse. Eu posso. Journey disse. Eu era um ferreiro, o único da minha aldeia, então tinha que lidar com números e ordens escritas, então minha aldeia pagou para eu aprender para que tivéssemos materiais para vender para outras aldeias, e eu pudesse fazer pedidos, e assim por diante com outros comerciantes para novos materiais. Não sou estudioso, mas posso ler e escrever um cronograma, e quando o encontrar, tudo o que você precisa fazer é copiá-lo, não importa se você pode ler ou não. Não vai demorar muito, confie em mim. Ele disse confiante. Eventualmente, eles se entregaram um após o outro depois de definir outro horário de vigília, e a noite transcorreu sem intercorrências. Os dias seguintes foram bem assim, eles caminhavam o dia todo, acampavam à noite, contavam piadas, cantavam, trocavam histórias de sua criação, às vezes aturavam Yorna tentando, e não conseguia melhorar um prato, e sempre aturando o horror de Yaril e seus trocadilhos, cansados da viagem, mas desfrutando da companhia comum, até cruzarem a fronteira e se encontrarem em um vilarejo. Não foi preciso muito esforço para saber que havia de fato um enclave da justiça negra ali, e para seu prazer. Havia um pequeno templo. Journey rapidamente disse que havia uma dupla maravilhosa de cantores prontos para se apresentar para a vila, e eles passaram a tarde aprendendo o layout do lugar. Era um lugar simples, um tanto aleatório, mas a área da justiça negra era obviamente mais nova, e seus números ainda não eram grandes. Havia um pequeno templo pintado de preto nos arredores da aldeia, e Katola foi explorar o local. Ela usou suas habilidades particulares para procurar pontos ideais de entrada e saída, mas ela não arriscara a entrada antecipada no escritório interno. Portanto, após uma breve exploração memorizando o layout geral, que era pouco mais que um punhado de bancos, um altar atrás de um pódio, e alguma arte decorativa nas paredes, com meia parede atrás do altar, com a porta do escritório interno fechava-se atrás da meia parede. Foi um simples. Foi informação suficiente. A equipe passou o dia vagando pela vila para saber onde estava tudo, e reuniu informações sobre a rotina por meio de conversas casuais, aprendendo que os cultos para a justiça negra geralmente aconteciam no início da noite. Era conhecimento suficiente, e quando se reuniam novamente em particular, compartilhavam seus conhecimentos, e traçaram seus planos. Quando o sol começou a se pôr, e a noite chegou, Orfeu e Rica se posicionaram no centro da aldeia, enquanto Paderas gritava convites para que as pessoas os ouvissem cantar, e carregava um pequeno saco para coletar moedas da multidão. Orfeu e Rica deram um ao outro sorrisos satisfeitos, eles adoravam cantar, e isso era algo que eles estavam felizes em fazer no cumprimento do dever. Kotala assumiu uma posição que permitia sua visão máxima da aldeia com visibilidade mínima de si mesma, e quando ela teve certeza de que a maioria, se não todos, estava reunida, ela acenou para Journey continuar, e ele disparou por trás do prédio, mantendo-se o mais próximo possível. Tantos edifícios entre ele e a multidão quanto pôde, até que Kotala o conduziu pela porta da frente do templo, e até os fundos. Estava escuro, mas o talento de Kotala era a visão noturna. Ela podia ver tão bem quanto um demi-humano, e trouxe Journey através da escuridão até a porta. Ele ouviu atentamente o barulho de dentro. O manto da escuridão significava que provavelmente não havia ninguém lá dentro, pois uma pessoa lá provavelmente manteria a saída iluminada, mas ele não era nada senão cauteloso, e quando tinha certeza de que não havia ninguém lá dentro, ele abriu a porta. Por um momento, ele temeu que pudesse ter uma fechadura, mas as fechaduras eram complexas de fazer, e custavam mais, e um escritório administrativo para um templo de aldeia menor era uma prioridade baixa. Kotara deu um passo para trás, e se manteve nas sombras, mas observou a porta em busca de qualquer entrada.
Ela podia ouvir o canto, e tinha certeza de que Paderas estava de olho na multidão do ponto de vista do cantor, e que Yaril cuidaria das costas, e correria para avisá-la se alguém fugisse para vir ao templo, mas ninguém fez. Ela ouviu atrás dela o embaralhar de papéis que acontecia à luz de velas, até que ela ouviu o sussurro rouco de Jurni lá dentro. Achei, vem cá, preciso de ajuda. E tirou um par de papéis de sua mochila, e entregou a ela um pedaço do cronograma enquanto pegava o outro. Escreva, rápido! Ele disse apressadamente, e na penumbra eles rabiscaram, e rabiscaram, copiando o que podiam, mas para Kotala não fazia sentido. Ela seguiu as instruções, mas não parecia um cronograma para ela. Como você sabe que é isso? Tudo parece um código. Ela disse enquanto copiava o roteiro bizarro. O formato. Jurni disse. Já lidei com comerciantes antes, quando eles viajam por uma rota, eles usam horários como este, pelo que ouvi, esses adoradores mortos-vivos influenciaram fortemente os comerciantes ultimamente, então provavelmente adotaram o formato do comerciante em criar horários. Não podemos ler o que diz, mas vamos conseguir. Vou deixar a quebra do código para o comandante Remédios. Só nos resta pegar e sair, agora depressa. Ele sibilou, com o coração batendo forte enquanto imaginava ter seu pênis cortado por algum padre vingativo, e manteve esse pensamento horrível até terminar, e rabiscar a última página, apenas alguns segundos antes de Kotala fazer a dela. Ele pegou a página dela da mão dela, e enfiou-a com as costas sem cerimônia na mochila, então pegou os originais, e tentou colocá-los o mais perfeitamente possível de volta onde os encontrou. Eles saíram correndo, ele fechou a porta atrás de si, e saiu para a frente do templo novamente, e então eles saíram casualmente conversando à toa como se não tivessem acabado de fazer o que fizeram. A dupla estava em sua quarta música, então deve ter levado apenas um pouco mais de 10 minutos, mas para os dois parecia que havia levado 10 horas. Eles abriram caminho casualmente atrás das casas até chegarem atrás da multidão, e se juntarem a eles como se o par estivesse lá o tempo todo. Jurni levantou os braços como se esticando, criando uma forma de V que era o sinal predeterminado para os membros da equipe de canto, que terminaram sua última música sob aplausos estrondosos. Eles se curvaram várias vezes, prejudicando sua apresentação, e agradecendo a atenção da multidão. Gradualmente, eles voltaram a se reunir depois que a multidão começou a se dispersar. Bom trabalho? Rika perguntou. Muito. Jurni disse enquanto acenava com a cabeça em afirmação. Vamos passar a noite? Perguntou Orfeu. Eu prefiro não, mas tanto faz, eles têm uma residência de hóspedes aqui para os viajantes. Paderas disse com um encolher de ombros indiferente. O que diabos é uma residência de hóspedes? Rika perguntou. Aparentemente é uma inovação da justiça negra, já que eles têm todas essas pessoas cujo trabalho é percorrer as estradas, e visitar cidades e vilas. O templo usou parte de sua renda para construir uma única residência para esses viajantes, que a usam de graça, mas outros podem alugá-lo se não estiver em uso. Disse Paderas. Eu não gosto disso, vamos partir antes da primeira luz. Vamos ficar lá por algumas horas, dormir um pouco, e quando tudo estiver morto para o mundo, vamos decolar, e voltar para o acampamento na floresta o mais rápido que pudermos, e o mais rápido possível. O mais longe possível. Jurni disse com uma expressão desconfortável. Rika deu a ele algumas moedas, e ele foi ao templo para fazer os preparativos quando o padre voltasse. Pouco tempo depois, eles estavam desfrutando do conforto de 4 paredes e um teto. O lugar era simples, confortável, mas com poucas comodidades. Uma mesinha de cabeceira simples e bem lixada, uma mesa, uma lareira quente e iluminada, e vários quartos muito pequenos claramente destinados a apenas um ocupante com uma cama, gancho na parede e uma porta. A sala principal tinha uma mesa e cadeiras para comer, e geralmente era um lugar limpo e bem cuidado. Nada mal, e custou apenas uma prata para todos eles. Jurni ainda estremecia ao se lembrar do sacerdote do templo. O homem tinha mãos grossas e carnudas, e calos duros em lugares que só poderiam ser construídos segurando espadas, e ele tinha olhos afiados que o faziam parecer bastante assustador, mas sua voz não combinava. Ele parecia quase um avô alegre, era uma imagem bastante contraditória. Mas isso foi feito, e era hora de descansar um pouco.
Eles comeram rapidamente, e foram imediatamente para a cama depois de trancar todas as portas e janelas, então se deitaram, e foram dormir imediatamente. Poucas horas depois de seu descanso, eles estavam de pé, empacotados novamente, e saíram deixando a chave pendurada na porta da frente. Eles se moveram silenciosamente para fora da aldeia até que estivessem a certa distância, e então se concentraram na velocidade, indo o mais rápido que podiam para o mais longe que podiam, uma rotina que não parou de um dia para o outro até que uma noite eles encontraram alguém deitado de bruços fora da floresta. Journey o viu primeiro. Que diabos! Seus olhos se arregalaram, e ele parou o grupo. O homem usava roupas esfarrapadas que poderiam ter sido algum tipo de uniforme, armadura de cota de malha, e embora não tivesse escudo, carregava uma espada que obviamente já vira dias melhores. A figura estava emaciada, e Journey a princípio não tinha certeza se o sujeito estava vivo. Fique aqui, ele disse à sua equipe, e eles assumiram posturas defensivas, sacando armas, mas permanecendo para trás enquanto Journey se aproximava lentamente do homem que claramente tinha visto dias melhores do que este. Ele pegou seu martelo por precaução, e se aproximou do homem, que agora ele poderia ser algum tipo de soldado, não um mero bandido. Ao virar o sujeito, viu que era um homem de no máximo 20 e poucos anos, a barba por fazer mostrava que andava sozinho há algum tempo. Ele teve uma série de pequenas feridas, mas nada fatal. Journey olhou para o peito do homem, e viu a subida e descida reveladora da respiração que indicava que esta não era a hora da morte do homem. Agora seguro de que a pobre alma estava sozinha, Journey chamou sua equipe para mais perto dele, pediu água e pão, e tentou acordar a figura inconsciente. Os olhos se abriram ligeiramente, e depois se arregalaram de surpresa e medo. Quem é você? A figura ferida disse suavemente. Ele poderia ter gritado de medo se pudesse, mas sua voz estava rachada e quebrada como se ele tivesse gritado tantas vezes que não tinha mais força. Journey estendeu a mão para trás, e pegou o odre que Rika ofereceu, e disse: Não se preocupe com isso por enquanto, beba primeiro, você está pior por causa do desgaste, mas com um pouco de comida, água e descanso, você vai ficar bem, eu acho. Por enquanto, apenas saiba que você está seguro. Journey, apesar de sua aparência assustadora, podia ter uma voz gentil como a de um tio bondoso, e fazia bem ao jovem ouvi-la. Ele bebia avidamente, sufocando um pouco, e cuspindo em uma série de tosses enquanto tentava beber muito rápido. Quando o acesso de tosse terminou, e ele já estava cheio de água, Journey devolveu o odre de água, e pegou um pouco de pão, e ofereceu a ele também. Devagar, não engasgue, e não desperdice. Journey disse com firmeza. O sujeito um tanto castigado aceitou seu conselho, mas terminou o pão rápido o suficiente de qualquer maneira. Você pode andar? Perguntou Journey. O homem sacudiu a cabeça. Acho que não, estou correndo não sei quanto tempo, me escondendo, tentando fugir, me perdi na mata, assim como a maioria dos meus irmãos e irmãs, não sei se qualquer um deles conseguiu, foi um pesadelo. Enquanto falava, sua voz tornou-se distante, e seus olhos se arregalaram novamente, como se estivesse revivendo o horror. Ei, fique comigo agora. Journey disse, e o sacudiu gentilmente, trazendo o homem de volta de sua memória. Journey olhou mais de perto para os restos de sua roupa, era familiar, como encontrado em todo lugar no acampamento do comandante Remédios. Além disso, todos sabiam sobre a expedição a Kedin a essa altura, então ele deu o salto. Você estava com as forças enviadas para Kedin, não estava? Perguntou Journey. O homem começou a parecer alarmado novamente. Relaxa, estamos com Remédios, e a Ordem dos Paladinos Renegados, estávamos voltando de uma missão nossa. Journey disse suavemente. O homem espancado relaxou visivelmente. Espero que tenha corrido melhor do que a minha. Ele balançou sua cabeça. Foi um desastre. Mantivemos a cidade no limite, mantivemos eles com medo e preocupados, o lugar quase desmoronou, apenas para sermos descobertos por uma equipe de aventureiros adamantites. Tentamos nos reunir tomando a cidade, apenas para o cerco falhará em dias. Dias. Paladinos vermelhos, leais a Gustav, uma milícia da cidade, Justiça Negra, e o time de Adamantite. E magia como eu nunca tinha visto antes. E foi isso. Fomos derrotados, corremos para a mata, mas eles correram atrás, vieram atrás de nós com força, não sei quantos morreram,
mas não iam nos deixar ir, eles nos caçaram como animais. Não apenas os soldados da Justiça Negra, o próprio povo da cidade veio atrás de nós. Era uma cidade de caçadores, e nós nos tornamos suas presas. Eles nos seguiram como bestas, às vezes nos provocando para continuar. Às vezes, eles deixavam um grupo de nós ir. Só para brincar de nos caçar uma segunda vez porque poderíamos ter feito melhor. Nós fomos em todas as direções, eu acho, mas se alguém além de mim sobreviveu até este ponto, bem, eu ainda não os vi. Sua voz tornou-se tensa, e a emoção reprimida cresceu dentro, e jorrou em um fluxo de lágrimas e soluços quando o trauma que ele manteve sob controle pela força de seu terror venceu. Vamos acampar por enquanto. Journey disse em tom grave e sério. Vamos retomar a volta amanhã, e vamos partir em dobro. A comandante precisa saber o que aconteceu. Não houve objeções quando ele apontou para a floresta para que montassem um acampamento seguro novamente. Você vem com a gente, desculpe, qual é o seu nome? Mika. O homem ferido disse suavemente. Você vem conosco, Mika. Journey disse com autoridade. Mika acenou com a cabeça. Qualquer coisa, apenas não mais um dia sozinho. Ele disse em uma voz que nunca deixaria de ser assombrada novamente.